Existe uma sensação estranha que eu não sabia explicar por muito tempo. A sensação de que eu deveria estar em outro lugar, vivendo outra coisa, sendo outra pessoa, e talvez essa seja uma das maiores ansiedades da nossa geração. Porque hoje em dia é muito fácil sentir que existe uma versão melhor da sua vida acontecendo em outro lugar. Talvez em outra cidade, talvez em outro relacionamento, talvez em outro emprego, talvez em outro país. E o mais curioso é que muitas vezes a nossa vida nem está ruim, mas ainda existe uma sensação constante de que algo está faltando, um vazio que você não consegue explicar, como se estivéssemos perdendo alguma coisa, como se a vida real estivesse acontecendo em outro lugar. E eu vou te dizer, existe um nome para isso: FOMO, Fear of Missing Out. Mas eu acho que a FOMO moderna não é apenas o medo de perder eventos, é o medo constante de perder possibilidades, é o medo de escolher um caminho e descobrir que você poderia ter seguido outro caminho muito melhor. E talvez seja por isso que tanta gente anda ansiosa hoje em dia, porque nunca tivemos tanto acesso a vidas diferentes ao mesmo tempo. E hoje você pode acordar e em menos de 5 minutos você ver alguém viajando pela Europa, alguém abrindo uma empresa, alguém se casando, mudando de país, alguém realizando exatamente o sonho que você gostaria de realizar, o sonho que você gostaria de viver. E sem perceber, você começa a carregar centenas de vidas dentro da sua cabeça. E é aí que o problema começa, porque o seu cérebro não foi feito para viver centenas de vidas. Ele foi feito para viver apenas uma, a sua. Então imagina comigo, você está numa estação de trem. Existem dezenas de trens e cada um leva você para uma versão diferente da sua vida. Um trem leva você para a vida de uma pessoa que fez intercâmbio. O outro trem te leva para a vida de uma pessoa que abriu uma empresa. O outro trem te leva para uma vida de uma pessoa que passou em um concurso. E o outro te leva para a vida de uma pessoa que largou tudo para recomeçar. E você fica parada na plataforma tentando descobrir qual é o melhor caminho. Qual é o trem mais seguro para você entrar? Qual é o que vai te fazer feliz? Só que, enquanto você tenta descobrir isso, os trens continuam partindo, chegando e partindo. E talvez esse seja o maior problema da FOMO. Não é escolher errado. É ficar tão obcecada pelas possibilidades que você para de viver a sua realidade. Porque existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Toda escolha é uma renúncia. E cada vez que você escolher algo, automaticamente você terá que deixar outra para trás. E você pode pensar, mas e se o que eu deixar para trás me faz muito feliz? E se eu deixar isso para trás e dar tudo errado? Essa é a questão. Existe a possibilidade de dar tudo certo. Você vai deixar algo para trás hoje e ter algo muito melhor depois. Porém, pode dar errado também. E nós temos que entender que tentar e errar não é um problema, é uma habilidade, porque poucas pessoas têm essa coragem de verdade. Toda vez que você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para várias outras. E não existe vida sem isso. Não existe um caminho sem abrir mão de outros caminhos. Não existe liberdade sem responsabilidade. E talvez amadurecer seja justamente aceitar isso. Tem uma coisa curiosa sobre a FOMO que eu demorei muito tempo para perceber. Quando a gente imagina a vida dos outros, a gente imagina apenas as partes boas. Você vê alguém morando em outro país e imagina a liberdade, as viagens, as experiências, mas não imagina a saudade, os dias difíceis, a solidão, as dúvidas. Você vê alguém empreendendo, criando uma empresa e imagina a independência financeira, mas não imagina as noites sem dormir, os riscos, os medos, as responsabilidades. Você vê alguém construindo ou começando um relacionamento. Imagina companhia, o amor, a parceria entre os dois, mas não imagina os conflitos, as conversas difíceis, os momentos de insegurança. E é aí que nasce uma comparação muito injusta com você, porque você está comparando os bastidores da sua vida
vida com os melhores momentos da vida de outra pessoa, sem saber o que realmente acontece na vida daquela pessoa, porque o primeiro instante a gente sempre pensa nas coisas boas que podem estar acontecendo na vida de quem a gente está observando, porém dificilmente você vai olhar para as partes ruins ou pensar as consequências negativas que podem estar acontecendo na vida daquela pessoa que tomou essa decisão, porque a vida dos outros sempre parece mais leve quando você não precisa carregá-la. E eu acho que a FOMO também cria uma ilusão muito parecida com aquelas habilidades de videogames. Sabe quando você está jogando e precisa escolher um caminho? Você investe pontos em uma habilidade, mas automaticamente deixa outra habilidade para trás. E a vida funciona de um jeito parecido. O problema é que a internet faz a gente acreditar que é possível desbloquear tudo. Ter o corpo perfeito, a carreira perfeita, que você precisa ter uma carreira perfeita, que você tem que ter o relacionamento perfeito, a rotina perfeita, a saúde mental perfeita e tudo isso ao mesmo tempo. Quando a gente percebe que não consegue carregar tudo isso, se sente insuficiente. Mas talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema seja você tentar viver uma vida que simplesmente não existe. Porque toda a vida real tem escolhas e toda escolha tem consequências, até mesmo as escolhas certas. E eu percebi isso quando eu comecei a pensar em todas as coisas que eu queria para a minha vida. Eu queria crescer financeiramente, queria cuidar da minha saúde, queria evoluir espiritualmente, viajar, fazer intercâmbio, criar novos hábitos, aprender coisas novas, e tudo isso é ótimo. É maravilhoso para uma pessoa ter esses hobbies, esses sonhos, essas metas. Mas chegou um momento em que eu tava tentando correr em 10 direções diferentes ao mesmo tempo. E sabe o que aconteceu? Eu não saí do lugar, porque existe uma diferença enorme entre ter sonhos e tentar viver todos eles ao mesmo tempo. Talvez a ansiedade de muita gente hoje não venha da falta de oportunidades, mas talvez venha do excesso delas. A ansiedade de muita gente hoje em dia não vem da falta de oportunidades, vem do excesso delas. De olhar para tantos caminhos possíveis que você já não consegue enxergar aquele que está logo na sua frente. E é por isso que tantas pessoas sentem que estão atrasadas. Não porque realmente estejam, mas porque estão usando como referência centenas de vidas diferentes ao mesmo tempo. Talvez você não esteja sofrendo pela vida que você tem hoje. Você provavelmente está sofrendo pelas vidas que você acredita que poderia ter. Eu acho que uma das coisas mais estranhas da vida adulta é que a gente quase nunca está onde está. Quando estamos solteiros, pensamos em ter um relacionamento. Quando estamos em um relacionamento, pensamos na próxima fase, ou seja, um noivado, um casamento. Quando a gente consegue um emprego, nós pensamos no próximo salário. Quando a gente chega no final de semana, começamos já a pensar na segunda-feira, na próxima semana. Parece que a gente sempre está tentando viver e não vivendo de verdade. Muitas pessoas ficam pensando tanto no futuro que elas esquecem de viver o dia de hoje. Elas esquecem de estar presentes nos momentos. Por isso, muitas pessoas relatam também que nem lembram o que aconteceu na semana passada, por exemplo. Muitas pessoas falam, nossa, essa semana passou voando, porque ela não se lembra de nada que ela realmente fez naquela semana. Ela não estava totalmente presente em uma conversa com um amigo, ela não estava totalmente presente quando ela estava fazendo uma janta, quando ela estava jantando, ou tendo alguma conversa com alguma pessoa, ou talvez fazendo seu hobby. Por pensar demais no futuro, nós estamos sempre nos preparando para uma vida que começa depois. Depois que eu emagrecer, eu vou fazer tal coisa. Depois que eu ganhar mais, eu vou me sentir abundante. Depois que eu me organizar, depois que eu estiver pronta. E eu fico pensando, quantas pessoas passam anos esperando a vida começar sem perceber que ela já começou faz tempo. E esses dias eu percebi uma coisa. Eu passava tanto tempo olhando para a vida dos outros, olhando para a vida que eu poderia estar vivendo, que eu estava deixando de viver a única
que realmente estava acontecendo. A minha. Eu estava sempre pensando no próximo lugar. Eu estava sempre pensando no próximo lugar, na próxima fase, na próxima versão de mim, como se a felicidade estivesse sempre alguns passos à frente. Mas e se ela não estiver? E se a vida não estiver escondida em outro país, em outro emprego, em outra versão de você? E se ela estiver aqui e agora, nesse exato momento que você insiste em ignorar porque está ocupada demais olhando para o lado? Talvez você não esteja atrasada, talvez você só esteja distraída pelas infinitas possibilidades, distraída pela vida dos outros, distraída por uma ideia futura que te impede de enxergar o que está acontecendo no seu presente. Então, antes de você sair desse vídeo, eu quero te deixar uma pergunta. Se você parasse agora de olhar para a vida dos outros por uma semana, o que você faria com a sua vida? Porque talvez a resposta para essa pergunta fale muito mais sobre o caminho que você realmente deve seguir do que qualquer outra comparação que jamais vai falar isso para você. E assim vamos seguir nos perdendo um pouco menos a cada dia.